Eu queria dar continuidade naquilo que nós já iniciamos no último domingo, quando estivemos meditando no texto de Malaquias, o profeta. Isso é uma mensagem dura, isso é uma mensagem inquietante, que traz um certo desconforto quando, num primeiro momento, nós nos deparamos com ela. Mas é uma mensagem muito atual para a realidade da igreja. Por quê? O profeta Malaquias é um profeta que está falando num tempo em que a igreja que era, ou melhor, o Israel que havia experimentado grandes feitos de Deus, ou seja, a libertação da Babilônia, a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros de Jerusalém, o retorno do povo para dentro da terra, um novo tempo de vida, agora esse povo estava começando a arrefecer na sua fé. Não sei se por causa da prosperidade, não sei se por causa da proximidade do envolvimento e das influências que havia recebido na Babilônia, o certo é que, de repente, nesse período, quando se levanta o profeta Malaquias, o povo está vivendo o culto a Deus como uma mera religiosidade. Isso a gente pode constatar quando lê o texto do profeta. Hoje, nós somos uma parcela significativa do povo religioso, do povo cristão, assim chamado no nosso país. 20% ou mais da população se diz cristã. Nunca se viu tantas portas de culto abertas nas cidades. Nome de igreja, então, são os mais variados, dos mais interessantes aos mais inusitados. A presença dos evangélicos não se traduz em influência benéfica do evangelho no meio da sociedade. O texto que nós vamos ler nesta noite, ele fala dos sacerdotes. O que ele tem a ver conosco? O texto tem a ver conosco na medida em que nós, como igreja, somos chamados de um novo Israel de Deus. Tem a ver conosco à medida que, como o novo Israel de Deus, nós somos chamados de povo sacerdotal. De como nos diz o texto de Apocalipse, no capítulo 1, que Jesus morreu pelos nossos pecados, para nos remir, para nos fazer reino e sacerdotes. Entendendo assim, eu queria que você, ao lermos o texto, olhasse para ele e se permitisse que Deus falasse ao teu coração nesta noite, principalmente a partir dessa perspectiva do tema, um chamado à verdadeira adoração. Muito mais do que esse momento cultico que nós temos dominicalmente. A verdadeira adoração, ela é aquela que nós fazemos diariamente com a nossa vida. Ela deve influenciar o que nós fazemos aqui. E aí sim, teremos uma tremenda influência, seremos impactantes na sociedade em que nós estamos vivendo. Eu, como pastor, particularmente, gosto de ver um número significativo. No culto de domingo passado, nós tínhamos 130 pessoas. Hoje, talvez até um pouco mais. Não por causa de mim, mas por causa da comunhão, do sermos igreja. Mas Deus se alegra da influência de cada um de nós no meio da sociedade para a qual nós fomos chamados para sermos sal e luz. O que o texto tem para dizer para nós nesse sentido hoje? Abra sua Bíblia e vamos ler Malaquias capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 14. E diz assim o texto da palavra do Senhor. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome.
Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis o animal cego para o sacrifício, para o sacrificardes, não é isto mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado de ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Mas, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Vamos orar mais uma vez. Senhor, esta é a tua palavra. Dá que ela agora seja viva aos nossos ouvidos. Abre o nosso entendimento, Senhor. Que o teu Espírito nos dê iluminação. E que tudo aqui, o que compartilharmos uns com os outros, possa ser edificante para nós. Corrija a nossa caminhada enquanto povo. Motive-nos a viver para a glória do teu nome. E seja, Senhor, orientador no cumprimento da missão para o qual o Senhor nos tem chamado. Se conosco nesta noite, fala diretamente ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, se nós olharmos para esse texto, como eu disse no início, ele fala especificamente aos sacerdotes. Mas eu quero que nós nos vejamos, ao ler o texto, ao meditar nele, como povo sacerdotal. Então, diz respeito a nós. Não quero que nós liguemos esse texto tão somente aos pastores, afinal de contas, ao pastor, ou aos presbíteros, que ontem foi o dia do presbítero, né? Ou a um missionário, a alguém que está à frente, o ministro de música da igreja. Nós fomos chamados para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. E o autor de Hebreus diz que isso é o fruto dos nossos lábios, é o testemunho de que confessamos de que Cristo é o Senhor das nossas vidas. Nós fomos chamados para sermos não somente os que ofertam desta maneira, mas fomos chamados a sermos a própria oferta. Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Então essa palavra é para nós. É um desafio, ela tem um ensino profundo para as nossas vidas. Que nós possamos acreditar nisso e que nós possamos ser orientados por Deus a partir desta verdade nesta noite. O profeta, usado por Deus, ele apresenta Deus para nós como o Senhor dos Exércitos. Yahvé, o Senhor dos Exércitos. Aquele que está acima, que tem autoridade, que batalha, que governa, que vence todas as batalhas. Yahvé Shabaoth, como se diz no original. É esse o Deus Todo-Poderoso.
Se nós olharmos no texto do livro de Malaquias, essa expressão vai aparecer mais ou menos 24 vezes. Não é um termo qualquer. Para Malaquias, esta visão, esta compreensão de quem é Deus é muito importante. Ele, na verdade, é quem guerreou em favor de Israel em todas as suas batalhas. Quem tirou Israel do Egito, quem conduziu Israel pelo deserto, quem deu a entrada a Israel na terra prometida, quem libertou Israel da mão do imperador babilônio, quem mantém o povo como povo. Não é ele também quem nos liberta da escravidão do império das trevas? Não é ele quem nos tira das garras de Satanás, quem quebra as algemas, quem nos dá liberdade? Não é ele quem nos carrega em triunfo? Esta é a visão de Deus. Mas, para o povo, ele se apresenta como pai. Olhe comigo para o versículo 6. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. A paternidade de Deus é um tema muito especial na Bíblia. Se nós não olharmos esse texto a partir desta perspectiva, nós poderemos perder a essência do que Deus quer nos dizer. Ele é o Criador de todas as coisas. Como o próprio profeta vai repetir, ele é a autoridade, o Senhor dos exércitos, quem está acima de todos os conselheiros de guerra. Aquele que quebra o arco, que despedaça a lança, que queima os carros no fogo. Ele é a autoridade. Mas para Israel ele é pai. Pai porque resolveu escolher para si, tomar para si, eleger para si, separar para si da descendência de Abraão um povo que lhe fosse seu, exclusivo, zeloso. Ele próprio ensinou o princípio como se trata paz. Nos mandamentos, o quarto mandamento é: honra teu pai. O texto nos apresenta o Senhor como Senhor, a Deus como Senhor, aquele que tem a autoridade de vida e morte, aquele que determina o curso da vida dos seus servos, aquele que lhe dá a provisão, aquele inclusive que lhe finaliza a vida se necessário. Senhor de autoridade. Como pai merece honra, como Senhor merece temor, respeito por quem ele é e o poder que ele detém nas mãos. Senhor dos exércitos, pai, o que tem autoridade sobre a vida. Será que Israel o vê assim? A palavra que vem a partir de agora, irmãos, é uma palavra baseada de que desse povo que conhece a Deus como o Senhor dos exércitos, como aquele que os acolheu como filhos, que lhes deu a sua herança, aqueles que por quem ele zela, aqueles que têm autoridade sobre as suas vidas, de fazer o que lhe for necessário, não está sendo honrado assim. Pelo contrário, está sendo desprezado. Ou melhor, o povo está tratando com indiferença. E aí, o Senhor então repreende o seu povo. Eu vou seguir um caminho nesta noite, não de afirmar as repreensões, mas de chamar a sua atenção para o dever que nós temos. E em primeiro lugar, eu queria chamar a sua atenção para a vida com Deus é a coisa mais importante para todos nós. Se nós olharmos para os versículos 7 em diante, 6 e 7, o profeta diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo, diz o Senhor dos exércitos? A vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que te desprezamos? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível.
Se nós olhamos para esse texto, o povo estava fazendo um culto ritualístico com toda a perfeição. O altar estava lá, o fogo estava aceso. Imagino eu que os cantores do templo estavam postados para entoar a sua canção. Creio que a Torá era aberta e lida. Só que os sacrifícios não eram conforme havia determinado o Senhor. Só que a prática do culto era ritualística. Então, não importava o que se fizesse, desde que se fizesse. O Senhor, através do profeta, está questionando essa prática. Porque para os sacerdotes, cumprir os ritos fazia com que eles se tornassem agradáveis diante de Deus. Fazer a obra era o mais importante. Só que aos olhos do Senhor, não. Aos olhos do Senhor, sempre andar com Deus foi o mais importante. O chamado de Deus para Abraão foi para andar na sua presença. O trato de Deus com Moisés foi para estar diante dele. Depois que Deus se revelou a Moisés, é que ele mandou Moisés a fazer alguma coisa. Para Isaías, da mesma forma. E assim sucessivamente tem sido no decorrer dos anos. Mas quantas vezes, irmãos, como esses homens, nós entendemos que nós temos que fazer algo para Deus. Não importando se a nossa vida não agrada a Deus. Hoje, nós vivemos num momento muito interessante na nossa sociedade. Todos nós temos muitas atividades. E muitas vezes o tempo nosso é escasso. É um bem muito precioso. Mas o mais difícil para nós tem sido coordenar o estilo de vida que nós dizemos e professamos ter, crendo no Senhor Jesus, e as atividades, e os compromissos, e os relacionamentos que nós temos no nosso dia a dia. Temos que tomar muito cuidado em fazer a obra de Deus, mas não andar com Deus. Quando nós fazemos isso, andar com Deus significa ter estado na presença dEle. Andar com Deus significa ter ouvido o que Ele espera de nós, o que Ele planejou para nós, o que Ele estabeleceu para nós. E não aquilo que nós achamos que, se fizermos, vai atrair a sua vontade até nós, vai atrair a sua proteção, ou seja, vai deixá-lo, me permita, entre aspas, com débito para conosco, e aí toda vez que nós pedirmos algo a Ele, Ele não poderá nos negar, porque nós já fizemos a nossa parte. Hoje, algumas pessoas na nossa sociedade estão dizendo, ser crente como fulano, ser crente como cicrano, eu não vou ser. Exatamente por quê? Porque as pessoas vêm à igreja, oram, leem a Bíblia, cantam, alguns exercem funções, lideram, pregam no púlpito, vestem os ternos pastorais, assumem posições de autoridade, mas no seu viver diário, negam aquilo que religiosa e ritualisticamente professam. Devemos ter muito cuidado. O que Deus mais se agrada é que nós façamos a sua vontade. O desvio da teologia geralmente desemboca no desvio moral. O liberalismo, o sincretismo e a ortodoxia desembocam num relacionamento relaxado. Muitas vezes, nós nos acostumamos tanto com os nossos ritos que perdemos de vista a presença de Deus. Andar com Deus é mais importante do que fazer qualquer coisa para Ele. Depois, sim, que entendermos quem Ele é e Ele tratar das nossas vidas, curar as nossas feridas, aí então Ele dirá o que Ele espera de nós. Muitas vezes praticamos o mal sem percebê-lo. Apaixonamos pelo Senhor quando nos convertemos. Você lembra do dia da sua conversão? O povo de Israel, quando foi liberto e caminhou pelo deserto para chegar até Jerusalém novamente, eu estou falando de Isaías,
No livro de Isaías há cânticos maravilhosos de celebração dessa vitória. Isaías 25, Isaías 26. E naquele dia se entoará um cântico. Vitória. Todo o vale será aplanado, todo o outeiro rebaixado. Algo tremendo dos feitos de Deus. Mas com o passar do tempo isso foi ficando para trás. E o povo começou a dar jeitinho ou tentar fazer melhor algo para agradar a Deus. E nesse sentido, começou a abrir brechas para o mal. Eu fico me preocupando, meus irmãos, porque muitas vezes nós, no afã de sermos uma igreja empática com o mundo, muitas vezes dizemos, não podemos falar sobre pecado. Isso desagrada as pessoas. Não podemos apontar, definir aquilo que Deus diz que essas coisas afastam o ser humano do reino dos céus. Porque a sociedade odierna não tolera isso. Nós vamos ser persona não grata. E quanto a isso, de repente nós vamos namorando, nós vamos nos tornando amigos íntimos do mal. E de repente nós estamos afastados da santidade, da pureza e do centro da vontade de Deus. Quando há pecado na teologia da igreja, quando há relativismo nos valores e princípios da vida da igreja, quando há descompromisso com a vontade manifesta de Deus, seja na sua palavra, irmãos, corremos o risco de sermos meros religiosos. Teremos ouro e prata, mas dificilmente leremos o paralítico, levanta e anda. Porque teremos todo o aparente da religiosidade, mas a presença viva do Senhor Jesus não estará conosco. E talvez aquela música popular vai nos representar. Está vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá. Mas o mais triste é não aceitar a correção de Deus. Nesses versículos que nós lemos até aqui, irmãos, o profeta está fazendo um diálogo com o povo. Deus, usando o profeta, está fazendo um diálogo com o povo. E nesse diálogo, o que é mais interessante é que Deus está apontando para o povo onde está o equívoco da sua prática. Onde está a desobediência, a afronta, aquilo que está entristecendo o coração de Deus. Mas sabe, irmãos, infelizmente, o povo não está aceitando. Aqueles que deveriam, ao ouvir a voz do Senhor, temê-lo do coração e sentir que estão desonrando e se prostrar e clamar misericórdia, como nós vimos no Salmo 51, que lemos há pouco, eles estão perguntando, no que nós estamos te desprezando, Senhor? No que nós temos te profanado? Quando achamos que não estamos fazendo nada de errado, apesar de percebermos que estamos distante da palavra de Deus, começa a sinalizar o extinguir do Espírito nas nossas vidas. Porque é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos dá o tino do quanto próximo ou do quanto distante estamos do Senhor. Aquele que aceita a correção do Senhor, aquele que confessa as suas transgressões e a deixa, encontra misericórdia. É curado, é perdoado, é restaurado, é renovado e se torna instrumento nas mãos do Senhor. Lembre-se, a vida com Deus é o mais importante. Relacionamento pessoal, ouvir a Deus, estar na presença de Deus, para então estar diante dos homens e testemunhar quem Ele é, o que Ele faz e como Ele faz. Em segundo lugar, queria chamar a sua atenção que a nossa adoração deve ser com e para a vida, com a vida. Olhe comigo para os versículos 8 em diante. Quando trazeis o animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isto mal?
Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável, diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas das vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara, houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis de balde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Permita-me citar João 4, quando Jesus está tratando com a mulher samaritana, e ele diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O profeta denuncia um estar diante de Deus, um apresentar-se diante de Deus, trazendo coisas para Deus, mas coisas que ele não pediu, que ele não agrada, ofertas que não estão alinhadas com a sua vontade. Enquanto estudava esse texto, eu fui buscar outros textos e comecei a lembrar dos filhos de Arão. Resolveram fazer um incenso melhor do que aquele que Deus havia determinado. Foram fulminados na presença de Deus. Me lembrei também, fui buscar o texto de Ananias e Safira, que viram Barnabé fazer uma oferta e ser aplaudido, reconhecido pelo que fez. As pessoas perceberam a humildade, a alegria de servir de Barnabé. Então Ananias e Safira resolveram dar um jeitinho para serem também reconhecidos. Duas ofertas, a de Hofni e Finéias, a de Ananias e Safira. O que é que tem de próximo e semelhante a essas duas ofertas? São homens querendo escolher a maneira como adorar a Deus. Deixa eu lhe dizer, Deus nos criou para louvor e honra da sua glória. E desde a criação Ele estabeleceu a maneira que lhe agrada, que lhe apraz ser servido e ser adorado. Na palavra dele, Ele tem nos demonstrado isso. Para Israel, então, muito mais. Mas nesse texto nós percebemos que o povo, por terem desprezado a repreensão do Senhor, por terem se tornados indiferentes, chegavam agora fazendo qualquer coisa. É para o Senhor? Tudo bem. O melhor é para nós. Uma das coisas que o povo tinha naquela época era o prazer de desfrutar das bênçãos do Senhor na hora do culto. Como é que acontecia? A não ser o holocausto, onde a oferta era toda queimada, os demais ofertas de animais, as gorduras, segundo a compreensão daquela época, eram as principais partes, e esta então era oferecida no altar e queimada. As demais eram repartidas para que tanto os sacerdotes quanto o povo desfrutassem, estavam partilhando da mesa do Senhor. Me permita, como nós vamos fazer agora, ao comermos do pão e do cálice? Nos alimentando daquilo que é a oferta, daquilo que é o primordial ao Senhor. Só que o que aconteceu é que com o passar do tempo, isso já não era mais aprazível. Estava se tornando enfadonho. E o povo, então, começou a levar animais coxos, cegos. Sabe por quê? Porque o seu estilo de vida já não era o estilo de um filho que quer honrar o pai, de um servo que quer servir com primazia o seu Senhor. Então, tanto faz quanto fez. Permita-me, irmãos, comparar com a nossa caminhada enquanto igreja. Quantas vezes chegar atrasado no culto ou na escola bíblica não é um sinal disso? Quantas vezes nos negarmos a nos colocarmos nas mãos de Deus para sermos o instrumento de uma oração em favor de alguém, não é sinal disso?
Quantas vezes relegarmos o nosso momento de oração para o último momento do nosso dia, quando estamos extenuados, cansados, desmotivados e a nossa mente já não funciona direito? Não é um sinal disso. Passarmos dias e dias sem conseguirmos tomar as Sagradas Escrituras nas mãos para ouvirmos Deus falar conosco, não é um sinal disso. Fazermos as coisas afobadamente, e eu não estou falando para vocês, eu estou falando a partir de mim. O Senhor espera que tudo o que nós fizermos para Ele seja o resultado de um estilo de vida que está implicado num relacionamento de pai e filho, de servos e Senhor, onde o melhor que fizermos tem que ser para Deus. O Senhor Jesus chegou a contar uma parábola onde Ele dizia que depois de nós fazermos tudo, devemos dizer: não fiz mais do que cumprir a minha obrigação. Irmãos e irmãs, o texto continua e o profeta então nos desafia. E lembrando o texto de João, precisamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Precisamos priorizar ao Senhor no nosso culto. Olhe para mim, eu não estou falando de priorizar o Senhor nessa prática aqui. Porque muitas vezes quando nós falamos em culto, nós estamos sempre com a nossa mente, nosso modelo mental é o domingo das 18 às 20 horas. Não é isso. Desde o nascer do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Desde o pôr do sol até o levantar, louvado seja o nome do Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Quer comamos ou façamos qualquer outra coisa, para o Senhor nós devemos fazer. Estilo de vida. Em terceiro lugar, precisamos aprender a honrar o Senhor. E eu queria chamar a tua atenção para os versículos 10 em diante. Tomar é o verso, ou melhor dizendo, 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. Em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida é desprezível. E ainda dizeis: que canseira! E me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a vossa oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre as nações. O profeta faz um paralelo. Se você pegar algo manco, cego, e levar ao governador, tentando buscar o favor dele, será que ele vai abrir pelo menos a porta para te atender? Ou colocar o seu nome na sua agenda? Está perguntando para o povo. Vocês acham que ao trazer qualquer coisa, de qualquer jeito, para o meu altar, vão conseguir que eu os atenda? O que isso tem a ver conosco? Tem a ver conosco que nós precisamos entender que dia após dia, eu e você como Israel, vivemos na dependência do favor de Deus. Não é Ele o sustentador de todas as coisas? Não é Ele quem providencia o sol, o vento, a chuva, e para os que creem em Cristo Jesus, a graça salvadora? O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos, ou melhor dizendo, o apóstolo Paulo falando aos cidadãos atenienses, ele afirma que ele é o sustentador de todas as coisas, ele que providencia o alimento para todos.
Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Irmãos e irmãs, vivemos do favor de Deus. Agora, no caso de Israel, eles achavam que o que eles faziam atraíam o favor de Deus. E Deus diz, pelo contrário, isso me dá asco. No livro do profeta Miqueias, no livro do profeta Amós, no livro do profeta Jeremias, nós encontramos Deus usando estes homens dele dizendo, ou me honrem com primazia, ou não encontrarão o meu favor em momento algum. Irmãos, o melhor, as primícias da nossa vida devem ser dadas ao Senhor. Se queremos buscar o favor do Senhor, se queremos ver as bênçãos do Senhor correndo como rios de águas em nossas vidas, devemos buscar em primeiro lugar a honra, a glória e a exaltação do nome dEle. Precisamos aprender a ter prazer em estar diante do Senhor. Se nós olharmos agora, rapidamente, para o versículo 12. O versículo 12 diz assim, mas vós o profanais, quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, imunda, e o que nela se oferece, isto é, comida, a comida é desprezível. E ainda dizeis, que canseira. Numa outra versão, que enfado. O povo não estava achando enfadonho passar 1 ou 2 horas no culto. Estava achando enfadonho ter que repetir um tempo de ir e se reunir para o culto. Com que propósito nós nos reunimos aqui? Para contar as novidades da semana? Poderíamos fazer num churrasco, ou numa pizzada, ou em outro momento. Nos reunimos aqui para confabularmos planos para a sociedade ludovicense que está em crise? Até pode ser, porque sabemos o que Deus pode fazer por elas. Mas mais do que nunca nos reunimos aqui, ou nos reunimos em família, quando nos reunimos para o culto, para termos comunhão com Deus. O culto de Israel era o momento onde havia um ajuntamento solene. A assembleia do povo de Deus vinha e reconhecia que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó os tirou do Egito, os transportou para uma terra que mana leite e mel, e esse Deus estava presente na vida deles, regia a vida deles e os sustentava. Não é assim conosco também? Quando vimos para esta casa, ou como curvamos os nossos olhos onde estamos para falar com Deus, é para ter plena comunhão com Ele? Será que quando fazemos isso temos prazer no Senhor? Pense comigo, quando você tem prazer de estar com uma pessoa, como é que acontece? Quando vocês se encontram? Quando você se prepara para encontrar essa pessoa? Não é a melhor roupa? Não é uma expectativa de ter um tempo especial? E se o celular começar a tocar, o que você faz? Você não pede 1 minuto para desligá-lo? Se alguém começa a incomodar, se você está num lugar onde você pode, olha, eu preciso ter essa conversa com fulano. Como é que tem sido o seu tempo de oração? Quando você para orar, o que é que está ocupando a sua mente em primeiro lugar? É o que você deixou de fazer e precisa? Por isso você vai dispensar algumas palavrinhas com Deus e sair de perto? Quantas pessoas não acreditam mais que Deus fale? Ou seja, que Deus fale diretamente a realidade delas? Porque o momento que elas separam para estar com Deus não é um momento prazeroso. É o momento de cumprir esse rito. E aí, orar se torna enfadonho. Ler a Bíblia virou ler histórias antigas, tão distante, que não lhes fazem sentido. O Geilde é um bom professor da escola dominical e quando expõe, então dá sentido. O pastor Samuel fez teologia, Sérgio, Paul. Mas não faz mais sentido para mim.
Há uma previsão na nossa Constituição, melhor dizendo, no nosso Código Disciplinar, que uma pessoa, ainda que moralmente inculpável, possa não conservar a fé. E essa pessoa pode, inclusive, ser destituída do hall de membros da igreja. Por que essa previsão? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Muitas vezes, nós fazemos tudo bonitinho dentro da igreja. Mas o nosso coração não é mais de Deus. Não serve, não honra, não ministra ao Senhor. Precisamos reaprender ou reafirmar a glória e a majestade de Deus. Reconhecer a majestade de Deus. O lugar que Ele tem, não na nossa vida. Porque se eu passar, vamos pensar que eu negue o Senhor, Ele continua sendo Deus. Que a nossa igreja, enquanto igreja, decida negar que Ele é o Senhor absoluto sobre todas as coisas, Ele continua sendo Deus. Que a nossa presidenta lance, através do Congresso, um decreto que Deus não existe, não é real, Ele continue sendo Deus. Que qualquer dos grandes cientistas do momento escreva um grande livro provando que Deus não é real, que as coisas aconteceram realmente, como a teoria do Big Bang. Ele continua sendo Deus. Passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. Agora, faz toda a diferença, meu irmão e minha irmã, se eu reconheço que o nome do Senhor é grande em toda a terra. Porque aí, eu vou viver sob a base que diz o salmista: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu vou ser aquele que o salmista diz, que o homem que vai em busca do Senhor, que vai buscar ter comunhão com o Senhor, Salmo 84, ainda que ele passe pelo vale árido, ou seja, o vale de Baca, o vale da maldição, ele faz dele o manancial. Por quê? Porque a presença de Deus está com ele. Não sei quando nós vamos estudar o último capítulo de Malaquias. E a Bíblia diz, o texto de Malaquias diz, que o Jeová Shabaoth, o Senhor dos exércitos, o Deus que é Pai, o Deus que é Senhor e governa, Ele vai reconciliar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Como é que isso será possível no meio do povo dele? Se o povo dele não crê quem ele é, não honra ele como ele merece ser honrado, não o reconhece como aquele que é o grande Deus, o grande Rei, aquele que governa sobre todas as coisas, que fala e a sua palavra não volta atrás, que chama à existência o que não existe, e que é o Todo-Poderoso e que governa sobre as nossas vidas. Adorar a Deus é muito mais do que cantar uns hinos, ler uns textos e fazer umas orações. Adorar a Deus é tê-lo como centro das nossas vidas e deixá-lo reger todas as nossas práticas. E isso redundará na oferta do gasofilácio. E isso redundará no louvor que sair da nossa boca. Louvar a Deus é reconhecer os grandes feitos dele. Se não é só contar a história da carochinha. E isso redundará na rendição e na confissão de pecados. Porque estamos diante daquele que conhece os nossos corações e nos repreende, não para nos destruir, mas para nos curar, para nos perdoar e nos corrigir. Andemos com Deus prioritariamente. Sejamos bênção e não maldição. Submetamo-nos à repreensão do Senhor. Honremos ao Senhor com as nossas vidas. E Ele abrirá os céus e derramará bênção
da qual advirá sobre nós total abastança, porque Ele nos ama como a filhos e cuida de nós como o Senhor que governa sobre as nossas vidas. Que Deus nos ajude a adorá-lo em espírito e em verdade. Presbítero Sérgio. Convidar os presbíteros para que venham se colocar ao redor da mesa comigo.